Os 7 principados do reino das trevas. Ao saber como Satanás estruturou o seu reino, você compreenderá por que nossa sociedade mudou de forma tão radical e compreenderá melhor as notícias do dia a dia. Então vamos falar sobre a hierarquia no reino das trevas, o poder sobrenatural de Satanás. Não se engane sobre o fato que Satanás e seus demônios existem e que são extremamente poderosos. Eles são seres sobrenaturais, estão acima das forças terrenas e naturais e que podem fazer o que quiserem, a não ser que Deus intervenha especificamente para impedir. Em outras palavras, muito do que Satanás quer fazer neste mundo hoje, ele pode fazer. É por isso que a feitiçaria, a meditação oriental, a medicina alternativa e etc. funciona, pois o poder satânico está fazendo que funcione. Portanto, a atitude atual das pessoas é que se alguma crença ou prática religiosa funciona, é porque ela deve ser válida e boa. Essa atitude está simplesmente preparando o mundo para a tremenda enganação no fim dos tempos, profetizada em detalhes na Bíblia. Satanás tem poder sobrenatural, isto é, poder sobre acima da terra. Assim seja lá o que ele queira fazer, pode fazer, desde que Deus não interfira para impedir. Vemos essa situação claramente no livro de Jó, uma história que delineamos para você em seguida. Porém, primeiro precisamos compreender claramente nosso próximo ponto sobre Satanás. Ele é o Senhor, o ditador deste mundo. Não se engane sobre isto, a Bíblia declara isto repetidas vezes. Relacionaremos várias decorrências ou ocorrências em seguidas. Em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quando Deus perguntou a Satanás de onde vinha, ele respondeu que vinha de rodear e passear pela terra. Esse é um quadro revelador. Se você o examinar atentamente, o quadro é o de uma pessoa que caminha por um pequeno terreno, como um jardim. A compreensão aqui é que uma pessoa tem um controle total, pois aquilo que está sob seu controle é pequeno e insignificante em comparação com seu poder e capacidade totais. Pensamos que a Terra seja muito grande, mas para o sobrenatural Satanás, a Terra não é nada mais e nada menos que um pequeno e insignificante jardim, sobre o qual ele exerce total controle, a não ser que um poder maior do que ele interfira. Em Jó vimos que Deus exerce exatamente esse poder, dizendo a Satanás que pode provar Jó, porém com certas restrições, especificamente de não tirar a vida dele. No entanto, Deus permitiu que Satanás tirasse a vida dos familiares de Jó. Devemos aqui compreender o poder que Satanás detém. Ele tem o poder de matar pessoas se Deus permitir que faça isso. Em Éfesos capítulo 2, versículo 2 ao 7, o apóstolo Paulo chama Satanás de príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A referência ao ar é a atmosfera em torno da Terra. É simplesmente outro modo de dizer terra. A figura de Paulo aqui é que Satanás é o ditador absoluto, o príncipe deste mundo. O apóstolo João também fala de Satanás com esse título em João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e João capítulo 16, versículo 11. No capítulo 10 de Daniel, no Velho Testamento, vemos que as forças de Deus e as forças satânicas estão batalhando pelo controle dos reinos da terra. Portanto, sabemos que Satanás e suas hordas de demônio estão ativa e poderosamente trabalhando por meio de seus agentes humanos, especificamente os líderes políticos, para atingir seus objetivos. Sabemos que os demônios podem possuir fisicamente os seres humanos e que o próprio Satanás entrou em Judas Iscariotes, levando-o a trair Jesus Cristo, como está em Lucas capítulo 22, versículo 3. Vemos também que no fim dos tempos, durante o reinado do Anticristo, Satanás e seus demônios possuirão os principais líderes políticos do mundo. Está em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao 16.
Portanto, sabemos que teoricamente que os líderes humanos que lutam poderosamente para a implantação da nova ordem mundial, fazendo isso por meio do poder da feitiçaria, podem também ser possessos por espíritos de demônios enganadores. E outra questão é Satanás, aparentemente tanto controla a terra que tem um trono aqui. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 13, vemos o Senhor Jesus dizer algo muito interessante em suas palavras de saudação à igreja de Pérgamo. A cidade era um centro comercial extremamente próspero na Ásia Menor e estava profundamente imersa na adoração pagã. Estas são as palavras de Jesus Cristo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda dos 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui Jesus diz que o trono de Satanás está na cidade de Pérgamo. E por que não? A cidade estava cheia na adoração idólatra, onde Satanás habita, onde está o trono dele mesmo. São referências à adoração ou ao imperador romano ou a Zeus, em seu altar no acrópole local, ou ambas as coisas. Assim Satanás tinha seu trono estabelecido na cidade onde se sentia mais à vontade, isto é, onde os cidadãos estavam praticando mais feitiçarias. Pérgamo certamente não é o local onde o trono de Satanás está situado atualmente. Porém, fico imaginando qual seria esta cidade hoje, em qual cidade o satanismo, em todas as suas formas, é mais praticado. Não sabemos a resposta, porém, com certeza este trono está situado em alguma cidade do mundo atualmente. O fato é claro, Satanás domina esta terra tão completamente como você dominaria um pequeno terreno de um jardim. Ademais, ele se senta em um trono em algum lugar da própria terra. Então, amados irmãos, isso aqui é só um pouco sobre o poder que este inimigo tem, que pode atuar nas nossas vidas, se a gente permitir. Ficamos atentos sobre o poder, pois Pedro diz que o Satanás branda ao nosso redor como um leão para nos devorar. Então, estamos atentos a essa questão, sabendo um pouco mais sobre o poder desse inimigo, do inimigo das nossas almas, ok? Então, se você ficou até o final, agradeço. Curte, comente, compartilha este vídeo e depois vamos fazer mais vídeos sobre a hierarquia do reino das trevas. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.